Olá, eu sou Roberta Mustaki para mais uma entrevista do canal T21, Síndrome de Down. Agora a gente está entrando num tema novo que ainda não foi falado no nosso canal. Mesmo porque eu tive bastante dificuldade em achar um médico especializado que entendesse bem da T21. E aí eu acabei conhecendo o Dr. Felipe Guizardi Cordeiro e convidei-o para participar dessa entrevista aqui para a gente tirar algumas dúvidas em relação à T21. O Dr. Felipe, desculpa, ele é ortopedista pediátrico neuromuscular, graduado pela Faculdade de Medicina da USP, residente em ortopedia e traumatologia pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, especialização em ortopedia pediátrica e neuromuscular pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia, também da USP, mestre em ciências pela USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, ortopedista pediátrico do VITA, Ortopedia e Reabilitação. Doutor, super obrigada por aceitar esse convite. Tem um monte de perguntas, afinal é um assunto que eu super me interessa, o pessoal sabe. E bem-vindo aqui ao nosso universo da T21. Muito obrigado, na verdade, pelo convite, né? Acho que o trabalho que você faz é muito importante, na verdade, na orientação aí, no tratamento dos pacientes com T21, né? Na verdade, é um tema que me interessa muito, estudo bastante, né, sobre T21 e acompanho alguns casos específicos e acho que vai ser bem legal a conversa. Então eu vou começar com uma pergunta que acho que não quer calar e todo mundo quer saber, principalmente eu. Quais são as questões ortopédicas mais comuns observadas dentro da T21? Bom, a gente sabe que a T21, na verdade, as crianças elas têm duas características muito importantes aí que acabam levando elas a alterações ortopédicas, né? A principal característica, na verdade, é a alteração do colágeno, né? Que, na verdade, é o que norteia a síndrome em si, da alteração do colágeno tipo 6, e que isso leva a uma hipotonia e uma hipermobilidade generalizada, né? Então, quase todas as questões ortopédicas ligadas a T21 têm relação com essas duas características, né? Hipotonia e hipermobilidade. Então, quase 30, na verdade, cerca de 30% dos pacientes com T21 apresentam algum problema ortopédico, que pode ser bem problemático para eles durante a vida, né? Desde problemas de instabilidade articular, né? E aí a gente fala da instabilidade do quadril, da instabilidade da patela, né? Desde a instabilidade do tornozelo, nos casos de pé plano valgo, que são casos importantes, até problemas na coluna, a instabilidade C1, C2, né? A instabilidade atlantoaxial, que é muito importante, na verdade é um dos grandes medos nossos, né, na T21, e escoliose, né? Então esses são alguns dos principais problemas ortopédicos, né? Se a gente fosse enumerar, a gente falaria de instabilidade atlantoaxial, né, C1, C2, a escoliose, pensando na coluna, instabilidade do quadril, displasia de quadril, né, que geralmente acaba levando a uma luxação habitual e depois uma luxação já fixa, né, do quadril, em alguns casos mais tardios, instabilidade patelar, pé plano valgo, genovalgo em alguns casos, né, então existem aí uma gama grande de alterações ortopédicas que podem acometer os pacientes com T21. Certo. Por exemplo, eu acabei de ter um bebê. Qual é o momento ideal para essa família procurar uma avaliação ortopédica? Precisa ter algum indício ou algum sinal? Ou todas as crianças com a T21 deveriam, em um dado momento da vida, procurar uma avaliação ortopédica? A criança com T21 com certeza vai precisar de uma avaliação ortopédica ao longo da vida, né? O momento em si, aí depende muito de sintoma, né? Na verdade, de como essa criança vai se comportar. A avaliação do quadril é a primeira coisa que geralmente a gente acaba tendo medo, né? Na verdade, é uma das coisas que a gente tem que fazer primeiramente. Isso como em qualquer recém-nascido, né? A gente faz essas manobras de instabilidade do quadril, Ortolani e Barlow, e a T21 tem aí uma porcentagem grande, às vezes, de instabilidade por conta dessa questão
da frouxidão ligamentar ali, né? É exame de Mas rotina, não é? Esse primeiro ultrassom de quadril, já sai da maternidade com ele ou sai e já faz? Não tem uma questão de que é logo no comecinho, assim? toda criança, na verdade, é avaliada por um teste clínico, que a gente chama de Ortolani-Barlow, né? Uhum, E esse teste, ele significa para a gente se a criança tem alguma instabilidade do quadril ou não, né? Então, isso é um teste clínico que é feito em toda a criança. Geralmente, os pacientes com T21, eles não nascem com uma displasia do quadril, né? Então, na verdade, essa displasia ela vai acontecendo com o tempo por conta de uma instabilidade. Mas é interessante realmente fazer o ultrassom em todos os pacientes com T21 para ver se tem ali alguma displasia já inicial e se aquele quadril tem alguma instabilidade que a gente não consiga ver no exame clínico. Não tem uma instabilidade grosseira, mas tem alguma instabilidade que pode levar ele a fazer uma displasia mais tardia. Aí não precisa ser feito na maternidade em si, né? Às vezes a gente até espera existe uma controvérsia aí, né? A gente pode esperar até umas 6 semanas para fazer o ultrassom, né? E aí, se precisar de tratamento específico, geralmente a gente trata como se fosse uma displasia de quadril normal, né? tá. Sem as considerações, pensando que talvez tenha uma taxa de falha um pouco maior no uso do suspensório, mas que a gente consegue tratar também com o uso do suspensório em alguns casos. Existe alguma questão anatômica, por exemplo, vai, na pessoa com a T21, por exemplo, essa fossa desse acetábulo acaba sendo um pouco mais rasa, ou a formação por impacto, por essa marcha ou por essa bipesestação vir de um pouquinho mais tardio, de demorar um pouco mais para fazer essa formação articular e aí também ser alguma questão que possa levar a um aumento da incidência de uma instabilidade de quadril? A instabilidade do quadril, na verdade, é o principal fator. Aí, como eu falei, a grande maioria das crianças, elas não nascem com a displasia de quadril em si, né? Isso é uma Uhum. coisa que vai acontecendo com o tempo por conta da displasia, por conta da instabilidade, desculpa. Então, assim, teoricamente, o quadril é uma articulação em que as duas estruturas, tanto o fêmur, a cabeça do fêmur, quanto a região acetabular, eles precisam estar em contato para que ele se desenvolva da maneira correta. Se o quadril tem alguma subluxação, se o quadril tem alguma instabilidade, ele geralmente vai fazer com que o acetábulo acabe ficando mais raso e ele vai desenvolvendo uma displasia ao longo da vida, né? Geralmente as crianças com T21 elas têm algumas características, né? Geralmente o acetábulo um pouco mais retrovertido e geralmente a cabeça, a, o quadril mais antivertido, né? Então eles têm uma rotação interna do quadril um pouco maior e geralmente o acetábulo olhando um pouquinho mais para trás, isso acaba levando a uma instabilidade anterior importante. Certo. E para nós, físios, e para os pais, tem alguma dica assim para saber, olha, quando você vê uma criança ou uma adolescente ou mesmo um bebê fazendo tal e tal movimento, é hora de você indicar para ir no ortopedista, porque teve uma mãe que mandou uma pergunta falando que a criança começou a fazer um movimento de quadril que parecia que estava encaixando e desencaixando. E como a gente sabe que na pessoa com a T21 a gente tem uma tolerância maior à dor e essa tolerância é variável, tem umas crianças que têm uma tolerância até bem grande, inclusive quando a gente vai ver já tá o problemão lá, o que você fala pra gente como um sinal, como um alerta, para procurar uma avaliação? E este sinal de que essa mãe falou, desse quadril que sai do lugar, que a criança encaixa e desencaixa, é um sinal de uma instabilidade? Sim, sim. Geralmente o primeiro sintoma que a mãe vai perceber é estalo durante troca de fralda, durante alguns movimentos de rotação, ou mesmo movimentos de abdução excessiva ou adução excessiva, né? Ou fechando muito a perninha ou abrindo muito a perninha, né? Então esses são os primeiros sinais aí de geralmente o estalo. E como Uhum. você falou, eles têm aí uma hipossensibilidade, então eles são muito tolerantes à dor, né? Então, geralmente eles acabam estalando, são estalos fortes, né, que dá para ouvir, inclusive, e sentir. É, e geralmente esse é o primeiro sintoma, né? Quando a criança já anda e começa a ter esses estalos, geralmente ela acaba perdendo força, né?
Então, durante a marcha. Então, uma das coisas são quedas sem propósito, assim, né? A criança está andando, de repente ela estala e cai, né? Isso quer dizer que provavelmente o quadril ou a patela, alguma articulação pode ter saído do lugar e isso faz com que ela perca força e caia, né? Então, assim, o que a gente sabe da instabilidade do quadril, que ela é uma coisa progressiva, né? Como eu falei, ela não, geralmente a criança não nasce com a instabilidade, ela vai criando ao longo do tempo, por conta dessa hipermobilidade, dessa hiperfrouxidão. E aí o quadril começa a sair do lugar, aquele quadril que já não era displásico, que ele não tinha nenhuma alteração óssea importante, que era, na verdade, a luxação acontece por conta da instabilidade mesmo de cápsula articular, né, de ligamento, essas coisas. Ele começa a sair do lugar, aquele quadril vai começando a ficar displásico, ele começa a ter alteração ali na formação do acetábulo, e aí até que essa luxação que a gente chama de luxação habitual, ela vai virar uma luxação fixa. Em algum momento esse quadril vai sair e não vai voltar. Essa a história natural, na verdade, da luxação do quadril. Sempre é cirúrgico? Foi? Essa questão de luxação é sempre cirúrgico ou existe procedimentos que dá para se fazer antes de uma cirurgia? Depende muito da instabilidade, mas quase sempre, se ela está indo por esse caminho, ela vai precisar fazer algum tipo de cirurgia, né? Principalmente porque uma das coisas também que acontece com a criança com síndrome de Down é que ela começa a andar um pouco mais tarde, né? Então isso, o ângulo do quadril, ele acaba não se desenvolvendo de uma maneira correta, ele acaba tendo o ângulo cérvico-diafisário muito aumentado, e aí junto com a rotação interna aumentada, isso também torna o quadril mais instável, né? Então às vezes a gente tem que abaixar esse ângulo, né? Fazer uma osteotomia do quadril para abaixar esse ângulo, e muitas vezes mexer no acetábulo nessa questão da rotação acetabular para a gente conseguir melhorar a cobertura ali da região da bacia. Mas e se for identificado logo no começo, dá para se fazer Sim, alguma coisa? Tá. geralmente quando a criança é muito nova, a gente não indica cirurgia de cara, né? Geralmente a gente acaba fazendo tratamentos fisioterápicos, né? Com foco em fortalecimento de musculatura, né? Para a gente tentar, de uma forma dinâmica, conseguir estabilizar melhor o quadril no lugar. Em alguns casos, a gente acaba quando tem uma instabilidade, a gente acaba usando o gesso, né? Uhum. Acaba tratando como uma displasia mesmo, para ver se, usando o gesso, colocando no lugar, ela acaba formando ali o acetábulo de uma maneira correta e melhorando isso. Mas, assim, Certo. o gesso em si, ele é bem discutível, na verdade, se a gente deve colocar ou não. Porque, como eu falei, geralmente o problema não é a displasia do acetábulo em si, que melhoraria com o gesso, né, com a colocação de gesso. Ele é um problema mais de instabilidade capsular. Então, às vezes, retencionar a cápsula também são procedimentos que, em alguns casos, a gente pode tentar. Né? É como tudo, né, na medicina, que existem vários tipos de procedimentos e cada caso acaba se escolhendo um caminho, né? Deixa eu te Exatamente. fazer uma pergunta. Você, num dado momento, falou sobre os estralos, que fica como um sinal para as físios ou para as famílias quando vê um estralo na articulação do quadril, em hiperabdução, é, ou mesmo fechando. Isso vale para todas as articulações, certo? Por exemplo, uma mãe acaba que observa que está sempre estralando um ombro, ou um joelho, ou um tornozelo. Também é um indício para se procurar uma avaliação ortopédica. Sim, sim. As principais articulações que acabam saindo do lugar são quadril, né, a patela, na verdade, né, a patela femoral. Ombro também é uma articulação que pode sair do lugar, mas como não é uma articulação de carga, às vezes não tem uma repercussão clínica tão grande, né, mas são as três principais articulações aí que acabam saindo do lugar. O tornozelo, geralmente a instabilidade ela não vai levar a estalo especificamente, né? A não ser que ela tenha algum ressalto, algum ligamento passando ali naquela região. Geralmente é a piora da deformidade mesmo, né? E às vezes a piora da marcha, porque acaba pisando com o pé muito pronado, muito para dentro, né? E isso dificulta, às vezes, acaba aumentando o gasto energético na hora da marcha, acaba dificultando, essa instabilidade acaba dificultando o início da marcha para algumas crianças. Né? E essas crianças, doutor, que fazem a movimentação, a subluxação de forma voluntária?
Por exemplo, quando tá bravo, ou quando, sei lá, tá distraído vendo TV, aí fica subluxando a articulação. Tem alguma atenção, algum cuidado ou alguma orientação em relação a isso? Assim, o ideal é que isso não aconteça, né? Na verdade, é uma coisa involuntária deles, né? A gente sabe que alguns pacientes até, inclusive, têm síndromes convulsivas, né? Alguns pacientes, eles têm o EST combinado, né? Tem problemas neurológicos mais graves e isso acaba fazendo com que, geralmente, esses pacientes tenham instabilidades maiores das articulações por conta da hipotonia mais generalizada, né? Instalar articulação e ter articulação saindo do lugar toda hora não é uma coisa boa, né? Porque qualquer instabilidade articular vai levar a um desgaste da cartilagem, né? E provavelmente vai levar a uma artrose precoce, um desgaste precoce da articulação, junto com dor, diminuição de movimentação, né? Tudo isso. Então, assim, quanto mais a gente conseguir evitar que a criança faça isso, né? Melhor. E geralmente a estabilização muscular é o caminho para a gente conseguir, de alguma forma, diminuir esses estalos, essas luxações. Certo. A gente fala muito dentro do meio da T21, em aula, tal como alerta aos médicos em geral em relação à articulação atlantaxial, assim, o EC2. Porque embora a incidência não seja tão alta, seja mais alta do que a população comum, porém não é tão alta dentro da T21, mas ela existe. E quando ela existe, é um risco muito grande. Como que é esse procedimento? Com que idade o senhor acha ideal pedir e fazer essas imagens? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né, e que geralmente a gente segue, é fazer uma imagem com 3 anos de idade, né, e geralmente com 10 anos de idade. Essa é a recomendação. Tá. Mas cada geralmente quem lida bastante com síndrome de Down acaba sendo mais cauteloso e repetindo essas imagens mais frequentemente, né? Então, ou mais cedo, né, para a gente avaliar as questões. É muito comum a gente confundir a hipermobilidade da atlanta axial com instabilidade, né? Então, assim, Qual a diferença? todas as crianças com síndrome de Down têm hipermobilidade da C1, C2. Ou seja, ela tem uma movimentação aumentada daquela articulação. O problema é se aquela articulação está subluxando ou não, que aí a gente caracteriza isso como instabilidade. Né? Se a articulação subluxa, geralmente ela pode pegar ali o canal posterior da coluna, né? O odontoide pode pegar o canal posterior da coluna e geralmente levar a lesão neurológica, né? Que é, na verdade, a grande preocupação que a gente tem. E eu posso confiar num diagnóstico de imagem? Ou é importante saber que como essas crianças têm essa amplitude articular maior, é interessante manter os cuidados em relação a essa articulação. Porque é uma dúvida super importante isso, porque na verdade eu sempre falei, ah, vamos fazer com 3 anos, por volta de 3, 4 anos, a gente repete com 4, que essa articulação tá mais formada, mas quando dava tudo negativo, tudo legal, pelo menos em angulação, eu acabava liberando geral. É importante manter algum cuidado em relação a movimentos de, sei lá, cambalhota, por exemplo? Essa é uma das dúvidas mais comuns de consultório mesmo, né? É, assim, não tem nenhuma recomendação específica. Na verdade, a gente sempre pede para o paciente que tem ali uma mobilidade muito grande, né, da articulação, a gente vê que aquele paciente ele tem realmente uma hipermobilidade, é, de tentar evitar esportes em que possa ter, na verdade, um contato maior mesmo, né? Então, de ter uma hiperflexão da cervical, uma hiperextensão, né, que são movimentos que podem levar a esse tipo de alteração. Mas, assim, acho que não são todos os pacientes que precisam evitar os esportes de contato, né, os esportes de cambalhota ou até ginástica, essas coisas. Mas o fator que leva a gente a afastar ou não, geralmente é algum sinal de instabilidade, geralmente, né?
A hipermobilidade relativamente é normal dessa criança, né? Mas com certeza a instabilidade é o que a gente tem que ficar de olho, né? Então, se aquele paciente tem lá uma distância um pouquinho aumentada entre o odontoide e o processo anterior de C2, aí esse paciente a gente tem que ficar um pouco mais de olho, né? Se você percebe que no raio-x com hiperflexão total do cervical ou com hiperextensão total você vê alguma alteração, algum movimento um pouquinho maior, não chega a caracterizar uma instabilidade, mas você vê que aquele movimento está sendo um pouquinho maior, aí o ideal é você não permitir ou restringir um pouco mesmo. Certo. E agora eu acabei indo para cima, vamos voltar para baixo, que eu adoro o pé, porque eu falo que o pé controla o corpo inteiro, que faz um efeito cascata. O que eu queria te perguntar? Eu tenho alguns critérios em relação ao uso de órteses na T21. Órteses, eu quero dizer aquelas botas que impedem a dorsiflexão, a ponta. Porque eu acho que quando a gente fala em T21, não em paralisia cerebral, a gente está falando de uma necessidade de uma função muscular e força. Então, eu tenho alguns critérios, eu não acho que nada é 100%, que obviamente para tudo existe exceções. Então, eu acredito que existem caminhos e caminhos. Qual é a sua opinião em relação ao uso de órtese na T21? Assim, há muito tempo eu fui bem contra e ainda sou um pouco contra o uso da órtese na T21, né? É lógico que a gente tem que entender quais são os tipos de órtese que a gente pode usar e o que a gente não pode usar, né? Então, assim, a órtese tipo AFO, né, que a gente fala, que é aquela órtese suropodálica, que é a órtese que pega o pé e a perna, né, que é uma órtese mais rígida, essa órtese muito dificilmente a gente vai usar na T21 e geralmente ela não é recomendada, porque realmente Perde ela massa não muscular, não perde? realmente ela é uma órtese, na verdade, para evitar que pacientes com paralisia cerebral, que pacientes que têm algumas doenças neuromusculares com um certo grau de espasticidade, né, que a gente fala que é aquela contração rápida na musculatura, Uhum, aquele paciente vá formar uma deformidade, né? Então, assim, teoricamente ela não corrige a deformidade ou não melhora muito a instabilidade do tornozelo especificamente, né? Então, esse tipo de órtese, quase sempre, quando a gente vê uma criança com T21 usando, pode ser que ela esteja mais prejudicando a criança do que ajudando, né? Lógico que a gente precisa avaliar a criança de uma claro. forma global, mas é pouco provável que isso ajude de alguma forma, tá? E aí a gente entra, na verdade, nas duas questões que geralmente a gente usa na T21, né? Que é o uso da palmilha, em alguns casos, né? E o uso da SO, que é a órtese supramaleolar, né? Então, assim, a órtese supramaleolar, ela permite que as crianças que têm alguma instabilidade muito grande do tornozelo, que acabe estabilizando aquela região para que isso melhore, na verdade, o aplanamento do pé na fase de apoio da marcha e que isso diminua o gasto energético desse paciente e melhore a marcha dele em si, né? É muito difícil de fazer um estudo, por exemplo, de marcha que comprove essa efetividade, né, de gasto energético, mesmo de cadência do passo, essas coisas, né? Porque a maioria dos laboratórios de marcha, eles acabam não pegando muito ali a região do pé, é muito difícil de acertar os pontos ali dos eletrodos, né? Então, isso é um dos problemas específicos para a gente ter um padrão específico. É lógico que a gente usa muito o visual, né? A Uhum. avaliação clínica desse paciente. Então, assim, nos pacientes que têm uma instabilidade muito grosseira mesmo do tornozelo, a órtese ela pode ser usada desde que você também esteja de alguma forma na fisioterapia trabalhando um pouco a parte muscular desse paciente para que ele não atrofie mais a musculatura, ele não deixe de tentar estabilizar o tornozelo através de medidas dinâmicas, né, que seria Trabalho de a força. musculatura do pé. Certo. Mas eu sou muito mais a favor do uso da palmilha com um calçado adequado, né? Um calçado que prende mais no tornozelo, que não é tão rígido quanto uma órtese, porque esse paciente, com certeza, ele vai melhorar também a questão do jeito de pisar, da pisada pronada, ativando muito mais a musculatura dele. Então, assim, num paciente que está começando a andar, por mais que ele tenha ali uma instabilidade do tornozelo, eu sempre
tento iniciar a adaptação com a palmilha e com o calçado mais firme, né? Para que esse paciente comece a usar mais a musculatura e aí a gente vai ter que ver exatamente como ele vai se comportar durante a fisioterapia, durante a marcha, para ver se isso melhora ou não. Certo. Quando você falou dos pés, do tornozelo, a gente falou um pouquinho do joelho, da patela, do quadril, da plantaxial, e você citou também a escoliose. Eu falo em aula que eu falo que eu tenho medo de escoliose, que eu falo que sempre que eu vejo uma escoliose, a primeira coisa que eu falo, eu não faço nada, eu falo, vai para o ortopedista correndo, porque eu Uhum. acho que é uma coisa tão delicada e que precisa de uma mensuração tão cautelosa de angulação, de evolução, que eu acho que se você não tiver um ortopedista capaz e cauteloso observando, eu falo que é bem perigoso. Mas eu acabei na rotina observando uma linha bem tênue em crianças que acabavam deslocando em três apoios, ao invés de engatinhar usando mãos e joelhos, engatinhava usando um joelho e o outro pé mais alto. Um pé ia na frente. Ou seja, um dos lados da coluna estava fletido e outro estendido. Ou seja, estava tendo um desequilíbrio dessa musculatura de coluna durante um ciclo bem grande, bem interessante aí da vida dessa pessoa. E aí, quando ele atingia a bipedestação, tinha já uma questãozinha ali de coluna. Você já chegou a observar alguma coincidência em relação a isso na sua rotina? Ou pode ser uma coincidência que eu acabei reparando por reparar? Geralmente as escolioses neuromusculares, né, e com certeza a da T21 entra um pouquinho nessa questão também, né, que geralmente são relacionadas muito mais à hipotonia do que do que a deformidades mesmo estruturais da coluna especificamente, né? Então, quando a gente fala de escoliose da infância, né, que na verdade é de 0 a 3 anos, as escolioses congênitas, Uhum, geralmente as neuromusculares, elas são relacionadas muito mais ao quadro hipotônico mesmo, né? Então, é a musculatura que é responsável por sustentar a coluna, que não está conseguindo fazer o papel dela e sustentar a coluna de uma maneira correta. Então, a gente vê aquelas curvas únicas, né? Curvas longas e únicas, né? Não são aqueles S's bem com dupla curva, né? Que geralmente uhum. acontece nas outras escolioses. Geralmente esses pacientes eles precisam da ativação da musculatura e essas escolioses elas muitas vezes elas vão melhorando conforme a hipotonia vai melhorando, né? Então a gente sabe que na síndrome de Down, conforme o paciente vai crescendo na T21, essa hipotonia ela vai melhorando, né? Então geralmente a escoliose ela pode até ir melhorando com o tempo. Mas o que você falou pode ter sentido sim, com certeza. Na verdade, eu nunca reparei especificamente isso, mas com certeza, se ele usa muito mais a musculatura paravertebral do lado direito, é muito pouco provável que ele vá ativar muito mais esse padrão da musculatura e aí a escoliose acaba podendo se acentuar mesmo. Acho que isso tem um sentido. Se ele já está desequilibrado muscularmente, né, a escoliose pode aparecer. Eu acho que é uma coisa bem observada. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. As questões sensoriais, por exemplo, de hipersensibilidade em mãos, ortopedista também tem relação a terapia e tratamento e a diagnóstico? Ou vai para o neuro essa questão de hipersensibilidade? Geralmente é muito mais neurológico, né, essa questão da hipersensibilidade, porque na verdade é muito mais uma percepção é uma questão de percepção de sentido, né, na verdade. Então, assim, eles são mais hipersensíveis mesmo, mas geralmente não tem um, um padrão neurológico específico, né? Não é um nervo que é hipersensibilizado que acaba levando a essa É hipersensibilidade. uma É uma, característica. é uma questão de percepção mesmo, né? De percepção tátil, né? De percepção dolorosa, exatamente como acontece, na verdade, na hipossensibilidade relacionada à dor que eles têm também, né? Essa questão. Tá, joia. A gente falou um pouquinho do pé, do joelho, do quadril, da coluna, do pescoço. E sobre os exames de rotina, que normalmente acaba começando com
o ultrassom de quadril. Aí depois de uma certa idade, o ultrassom não serve mais, né? Tem que ser raio-x mesmo, não tem isso? Depois dos 6 meses, o núcleo de ossificação do quadril, geralmente ele já está formado, né? E aí, para fazer o ultrassom, a cabeça do fêmur acaba atrapalhando. Esse osso que já está se formando, né? Que está deixando de ser cartilagem, ele já começa a ficar na frente ali da região acetabular, a gente começa a não conseguir medir direito os ângulos, né? E aí, geralmente, a gente acaba usando o raio-x, geralmente após 5, 6 meses de idade. Mas na T21 tem uma particularidade que é a questão da instabilidade. Então, assim, se você desconfia que aquele quadril está saindo do lugar, o ultrassom dinâmico ele pode ser muito importante para a gente, né? Então, a gente fazer um ultrassom dinâmico para avaliar se o quadril realmente tem uma estabilidade ou não. E aí a gente pode repetir esse ultrassom, mas daí não é com o intuito de ver a displasia em si do quadril, é com o intuito de ver se o quadril está subluxando ou luxando totalmente ou não. Tá certo. E tem mais algum exame em alguma idade específica que é importante termos atenção em relação a T21? Por exemplo, 4 anos tem que fazer tal exame, 5, ou na adolescência, um momento importante para fazer esse retorno. O que a gente usa mesmo, que tem de protocolo específico, é a questão da coluna cervical, né? Então, ultrassom do quadril quando nasce, talvez um raio-x de quadril com mais ou menos uns 6 meses, e aí a gente pode repetir com 2 anos. Mas o que tem de protocolo específico é a questão da coluna cervical, 2 a 3 anos, e depois com 10 anos para repetir. É muito E aí, difícil achar lugar bom para fazer isso, porque eu vejo os pais se queixando disso. É, precisa difícil ser. avaliar, né? Na verdade. É difícil? A avaliação é difícil às vezes, porque muitas vezes eles têm algumas outras características, né? O odontoide ele é um pouquinho hipoplásico, né? Então ainda tem a questão da cartilagem que é difícil de avaliar, porque ainda não virou osso. Então tudo isso acaba sendo O difícil de posicionamento, avaliação. né? Que às vezes não acerta o posicionamento nas posturas adequadas, não tem essa questão. Exatamente. Geralmente o paciente ele pode ser mais agitado, ele pode não ser muito colaborativo com o exame. Já é um exame muito difícil de fazer numa criança sem uma agitação, né? Se uma criança com T21 que às vezes é um pouco mais agitada, você tenta fazer ou posicionar, isso fica um pouco mais difícil mesmo, né? Então, é, então é assim, tem que ter bastante experiência com criança em si, né? E se você tem alguma dúvida se aquele paciente tem instabilidade ou não, o ideal é você não fazer os dinâmicos, né? Então, por exemplo, se o paciente ele tem sintoma específico, por exemplo, está perdendo urina, tem alteração de sensibilidade, piorou o padrão de marcha, sem motivo mecânico específico, né? Pode ser que ele tenha aí um quadro de instabilidade da cervical. Então, nesse paciente, o ideal é que você não faça o exame dinâmico. É o ideal que você Certo. já parta para um exame de imagem, talvez uma ressonância. E, na verdade, a ressonância é o exame mais indicado para a gente Ah, fazer. é? A Se ele tem ressonância, nesse caso de avaliação de articulação de C1 e C2 é melhor? ressonância é melhor, ele é mais fidedigno para a gente, né? E é E menos tem uma radiação questão na de criança radiação também, né? também. Oi? E menos radiação na criança também, né? Exatamente, tem uma questão de radiação. Porque provavelmente, mesmo que você parta por uma tomografia, né, que é um exame que tem uma radiação maior, esse paciente ele vai ter que ser sedado independente, né? Para fazer a tomo, a A tomo, tomo é um exame mais rápido, né? Às vezes, se o paciente é muito colaborativo, dá para a gente fazer a tomo sem sedação. Mas se o paciente não colabora, ele vai ter que ser sedado para fazer a tomo também. Mas a ressonância ela é mais específica para a a gente, né? ressonância não precisa sedar. Precisa também. Precisa? É um exame mais demorado, né? A ressonância com certeza precisa. Sempre. Porque demora quase meia hora, né? Ele não pode se mexer e tal. Então, é muito difícil para um adulto sem nenhuma patologia, para uma criança com T21 é Sim. bem pior. Então é por isso, acho que acabam pedindo mais raio-x mesmo. Porque na hora que você falou, eu falei, nossa, que bom saber, porque a gente, se é mais fidedigno, vamos partir Mas pro outro. Mas aí eu esqueci desse detalhinho aí, que é a sedação. a gente faz o screening com raio-x, se tem alguma suspeita específica, aí esse paciente vai para um exame adicional, que aí pode ser a ressonância, né? Que geralmente é a ressonância.
Agora, se o paciente tem sintoma de instabilidade, se você já tem suspeita, aí o ideal é que você não faça o raio-x em hiperflexão e hiperextensão, porque senão você pode piorar o quadro neurológico do paciente, entendeu? Os sintomas é escape de urina, perda de função motora, Perda de como força, perda de força de membro, né? ah, Perda de força de membro, piora do padrão de marcha também pode ser um sintoma, né? Então, tudo isso pode e esse sintoma implicar pode em raio-x. aparecer a partir de que idade? Teoricamente, ele pode ter em qualquer momento da vida, né? Se ele tiver uma instabilidade C1, C2, ele pode ter em qualquer momento da vida específica. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se é uma pergunta ignorante, tá? Pode existir alguma relação de, por exemplo, uma criança que tem bastante dificuldade desse desfraude, dessa contenção miccional, ter alguma relação com a T1, C2? Não, né? É, assim, é muito comum nesses pacientes que têm alteração de percepção, né? Eles terem uma dificuldade no desfraude, né? Isso é comum, mas aí é uma questão de percepção mesmo, né? Do entendimento de que ele precisa ir no banheiro, de que ele precisa pedir, né? Uma questão sensorial aí, na verdade. Uhum, Agora, se é um paciente que já está desfraudado e começa a perder urina, né, na cama, entendi. assim, uma coisa que Notou a aí tem que diferença, né? De repente tem alguma coisa também diferente aqui. tem uma Entendi. alteração de padrão, na verdade, aí você tem que ficar atento. Certinho. E essa sedação, ela é diferente na pessoa com a T21 ou sem a T21? Ela é diferente? Ou ela é Não, igual? teoricamente é o mesmo. É uma anestesia, na verdade, uma anestesia geral, né? É que geralmente a criança tem T21 e tem cardiopatia, né? A gente tem que tomar um pouco mais cuidado e ser um pouco mais criterioso no Cauteloso, pedido do né? Tem exame. alguns medicamentos também, não tem? Que eles Exatamente. têm uma hiperresponsabilidade, não sei quais são, mas eu não sei também. Também não sei se tem relação com anestesia, tá? Mas eu sei que tem alguns medicamentos que a resposta. Sim. Tem até um colírio que, sei lá, fica 12 horas com a pupila dilatada. Que fiz uma entrevista já com o oftalmo, tô sabendo. Doutor, super, super, super obrigada por esses minutos, quase uma hora que eu roubei do senhor, da sua rotina, que eu sei que é corrida. Muito obrigada por estar abraçando esse público, porque sempre tive bastante dificuldade em achar alguém para olhar essas crianças com um olho é, aberto para a T21 e que tenha conhecimentos de parâmetros dentro da T21, porque a gente sabe que existe uma variabilidade, tanto de ângulo, por exemplo, uma tolerância numa angulação diferente. E o doutor veio para esclarecer muita coisa e é uma pessoa super aberta para discutir questões. Então, obrigada aqui por estar aqui no nosso mundo da T21. Não, que isso. Obrigado a vocês. Para mim é um prazer. É um tema que eu me interesso bastante, inclusive estou estudando e indo mais a fundo, com certeza. E estou à disposição aí para o que você precisar, para fazer novos projetos e estou à Certo. Quem disposição. quiser te achar. Ah, eu vi a entrevista, tô com umas dúvidas, eu queria marcar uma consulta, não tô, preciso ir mais fundo em algum assunto. Como faz para te achar? Eu trabalho no Instituto Vita, né? Na verdade, no Vita Reabilitação. Atendo em Genópolis, no consultório particular, que é do Vita, e no Einstein do Morumbi, né? No Hospital Albert Einstein do Morumbi. Atuo também no Sabará, né? Também como ortopedista. E na verdade, tem meu site também, que é ortopediainfantilsp.com. No Instagram também tenho ortopedia infantil, na verdade, Dr. Dr. Felipe Cordeiro, @Dr. Felipe Cordeiro. Então, estou à disposição. Pode mandar direct, Eu pode vou mandar pôr mensagem todos aqui. os seus dados aqui, ou no Tá, começo ou no final do vídeo, para quem quiser te achar. E aí você me passa o Instagram, me passa o site, me passa os contatos do consultório, como as pessoas fazem para agendar e saber onde elas podem te encontrar com mais facilidade, tá bom? tá ótimo, Alberto. Muito obrigado mesmo, viu? A gente vai se Obrigada a falando. você mais uma vez. E fica aqui meu beijo, meu agradecimento.